Bom dia, alunos! Sejam muito bem-vindos ao canal da Astra Educa. Estamos dando continuidade à nossa preparação para o concurso da Caixa Econômica Federal 2026, e o tema da nossa aula de hoje é Organização Textual. Esse é um conteúdo muito importante dentro de língua portuguesa, porque entender como um texto é organizado ajuda você a compreender melhor as ideias, identificar a estrutura das informações e responder corretamente às questões de interpretação. A organização textual é a base da construção do sentido. É ela que dá forma, ordem e lógica ao texto. Mas afinal, o que significa a organização textual? Organizar um texto é dispor as ideias de maneira coerente, coesa e funcional, para que o leitor compreenda a mensagem com clareza. Um texto bem organizado tem começo, meio e fim, e cada parte cumpre um papel específico dentro do todo. Quando o texto é mal estruturado, a comunicação se perde e o leitor tem dificuldade de entender o que o autor quis dizer. De forma geral, todo texto é composto por parágrafos, e cada parágrafo apresenta uma ideia central. Essas ideias se conectam por meio de elementos de coesão, como conjunções, pronomes e expressões de ligação, que fazem o texto fluir naturalmente. A coerência e a coesão, portanto, são as duas grandes ferramentas da organização textual. Vamos começar falando da estrutura básica de um texto. Um texto, principalmente o dissertativo, geralmente é dividido em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução. É o primeiro parágrafo, onde o autor apresenta o tema e, muitas vezes, a tese, que é o ponto de vista que ele vai defender. A introdução deve situar o leitor no assunto e preparar o terreno para os argumentos que virão. Ela precisa ser breve, clara e objetiva, despertando o interesse do leitor e informando sobre o que será tratado. Desenvolvimento. É a parte central do texto, onde o autor expõe e explica suas ideias, argumentos e exemplos. Aqui, é importante manter uma sequência lógica. Cada parágrafo deve desenvolver uma ideia que se conecta à anterior. Os parágrafos de desenvolvimento são como degraus que conduzem o leitor até a conclusão. Para isso, o autor utiliza conectivos como além disso, por outro lado, consequentemente, assim, entretanto e portanto, que mostram a relação entre as ideias. Conclusão. É o fechamento do texto, onde o autor retoma o tema e reforça a ideia principal, às vezes propondo uma solução, reflexão ou resumo do que foi apresentado. A conclusão não deve trazer informações novas, mas sim encerrar o raciocínio de forma coerente. Além dessa estrutura clássica, a organização textual também depende do tipo de texto. Cada tipo tem uma estrutura própria e uma intenção comunicativa diferente. Texto narrativo. Apresenta personagens, tempo, espaço, enredo e narrador. Sua organização segue uma sequência de ações. Texto descritivo. Organiza as informações a partir das características de pessoas, lugares ou objetos, com foco nos detalhes. Texto dissertativo. Organiza as ideias com base numa tese e em argumentos, seguindo uma lógica de exposição e defesa. Texto injuntivo. Apresenta instruções, ordens ou orientações, organizando o texto de modo funcional e direto, como em manuais ou propagandas. A boa organização textual também exige atenção ao encadeamento das ideias. Isso significa que as informações precisam estar ligadas de forma lógica, sem saltos ou contradições. Por exemplo, não adianta começar um parágrafo falando sobre as vantagens de um projeto e terminar introduzindo uma crítica, sem qualquer ligação. Isso quebra a linearidade do texto. Por isso, a transição entre parágrafos deve ser suave, mostrando claramente ao leitor como uma ideia leva a outra. Outro ponto fundamental é o uso dos conectivos, que funcionam como verdadeiras pontes entre as ideias. Eles podem indicar causa, consequência, oposição, conclusão, adição, comparação e tempo. Por exemplo, de causa, por quê, pois, visto que. De consequência, portanto, logo, assim. De oposição, mas, porém, entretanto. De adição, além disso,
também, inclusive. De conclusão, enfim, em síntese, em conclusão. Esses elementos garantem que o texto seja coeso e fácil de acompanhar. A progressão textual é outro conceito importante dentro da organização. Ela significa que o texto deve avançar, apresentar novas informações a cada parágrafo e evitar repetições desnecessárias. Um texto que repete as mesmas ideias com outras palavras acaba se tornando cansativo e pouco eficiente. Por isso, cada parte deve contribuir com algo novo para o desenvolvimento do tema. Na prova da Caixa, esse assunto pode aparecer de várias formas. A banca pode pedir que o candidato identifique a organização lógica das ideias de um texto, a função de um parágrafo ou até mesmo o efeito de sentido causado pela troca de posição de determinadas partes. Também é comum que as questões apresentem alternativas sobre o tipo de relação entre períodos e parágrafos. Por exemplo, se é de causa, oposição, explicação ou conclusão. Um bom domínio da organização textual também é essencial para a redação oficial, que é cobrada indiretamente no conteúdo de língua portuguesa. Nos documentos oficiais, a clareza e a objetividade dependem da boa estruturação das informações, respeitando a ordem lógica e hierárquica das ideias. Isso é muito valorizado numa instituição pública como a Caixa, que precisa se comunicar de forma padronizada, precisa e transparente. Para treinar, leia textos e observe como eles são estruturados. Tente identificar o tema, a tese, os argumentos e as conclusões. Depois, reescreva trechos bagunçados e tente organizá-los de forma lógica. Com o tempo, você vai desenvolver a habilidade de perceber rapidamente a estrutura interna de qualquer texto, o que facilita muito a interpretação nas provas. Resumindo, a organização textual é o modo como o autor estrutura e encadeia suas ideias para transmitir uma mensagem de forma clara e coerente. Ela depende da estrutura do texto, da progressão das ideias e do uso adequado dos conectivos. Um texto bem organizado é aquele em que cada parte cumpre uma função e contribui para o todo, sem contradições nem repetições. Então é isso, pessoal. Encerramos aqui mais uma aula da nossa série sobre os conhecimentos básicos do concurso da Caixa Econômica Federal 2026. Continue acompanhando as aulas da Astra Educa e mantenha o foco, porque entender a estrutura dos textos é entender o coração da língua portuguesa. Até a próxima aula e bons estudos!